Hoje eu vou estar falando aqui do meu kit aqui de primeiros socorros que eu utilizo aí para estar cuidando aí das minhas rosas do deserto. Eu tenho essa caixinha aqui. Dentro dessa caixinha eu coloco algumas coisas básicas que às vezes eu tenho necessidade aí urgente de estar utilizando para estar socorrendo aí a minha rosa do deserto. Às vezes acontece aí de você ter uma plantinha aí na sua casa, a rosa do deserto, no caso eu estou falando, aí você precisa ter, às vezes você precisa estar cuidando dela, você pega a sua plantinha ali, vou pegar uma ali para estar só fazendo a demonstração, vou pegar uma aqui. Vamos supor que eu peguei aqui esta minha rosa do deserto. Eu sempre tenho o hábito aqui, como eu falo em alguns vídeos, que eu tenho o hábito de estar vistoriando todas as minhas plantas pela manhã para ver se não tem alguma coisa de errado acontecendo aí com ela. O que acontece? Vamos supor que essa planta amanheceu aí com problema de apodrecimento aqui na raiz. Isso já aconteceu com essa daqui. Daí eu não tenho como ajudar essa planta se eu não tiver aqui o meu kit aqui de primeiros socorros para estar desplantando ela, retirando aí a parte que tiver podre e ajudando essa planta aí a se recuperar. Então, essa daqui já sofreu uma podridão uma época aqui, ó, na cicatriz dela. Tá vendo? Ela é uma planta de galho. Teve um dia que ela apodreceu, eu estava olhando, ela estava podre essa parte aqui. E graças a essa caixinha aqui, eu tinha lá a minha cola instantânea, que eu não deixo faltar aqui na minha caixinha, que é para quando eu retirar a parte podre aqui na planta, eu estar selando ela para poder estar replantando novamente. Então, na minha caixinha, eu tenho aqui a cola instantânea. Eu uso esse talquinho aqui que é cicatrizante, é um talquinho de colocar no pé, no tênis. Eu utilizo ela quando eu faço o corte, para estar colocando no corte. E utilizo aqui também a canela em pó. Ou eu utilizo esse ou esse. Os dois fazem o mesmo efeito, é cicatrizante. Então quando eu faço corte nos galhos, eu utilizo sempre um desses dois aqui para estar selando. Então tá aqui na minha caixinha, tem a cola, tem aqui o cicatrizante para corte. Eu tenho aqui uns palitinhos, né? Que eu utilizo para fazer enxerto, para estar passando cola aí também em alguns cortes. Aqui eu tenho meu óleo de nim, que é para combater aí o ácaro, que eu utilizo. Não só o ácaro, mas combate também outras pragas. E eu utilizo aqui nas minhas plantas junto com o barragem, que na minha caixinha não falta. Inclusive tem vários frascos, ó. Então eu utilizo o barragem e o óleo de nim para combater ácaro e outras pragas que eu encontro aí na minha planta. Lembrando que quando você for utilizar, caso você queira usar, use sempre à tardezinha, porque se você utilizar durante o dia, o óleo de nim pode queimar as folhas da sua planta e o barragem também. Se você utilizar da forma correta, você vai ter plantas com as folhas brilhantes e bonitas, porque ele é excelente, desde que você use corretamente. Então, não falta aqui na minha caixinha o óleo de nim, o barragem, tem aqui, né, vários. Aí eu utilizo aqui a tesoura, porque às vezes eu faço a poda foliar, às vezes eu arranco quando o tempo está quente, mas se estiver chovendo eu não costumo arrancar as folhas, eu costumo fazer a poda utilizando a tesoura. Eu sempre deixo essa tesourinha aqui. Então tá aqui. Aqui não pode faltar também as faquinhas. Eu utilizo muito essas faquinhas aqui para estar fazendo aí cortes nas plantas, quando eu preciso fazer poda, quando eu preciso tirar a parte afetada por podridão. Então minhas faquinhas estão aqui na minha caixinha, não pode faltar. Essas colherzinhas aqui são colherzinhas de dosagem que eu utilizo para dosar o adubo para estar colocando aí nos vasos. Aí tem várias colherzinhas, eu utilizo elas aqui. Eu uso também essa medida aqui, é uma tampinha de xarope. Eu utilizo para fazer dosagem de produtos que eu vou utilizar aí nas plantas também. Quando eu vou medir, eu utilizo essa tampinha aqui para estar fazendo a dosagem. Utilizo também a seringa, que às vezes eu preciso de estar medindo a quantidade de ml. Então eu tenho sempre aqui uma seringa que não deixo faltar de jeito nenhum aqui nas minhas plantinhas. E tem mais algumas coisinhas aqui que são marcadores, que às vezes eu tenho que marcar alguma coisa. Mas os itens básicos mesmo que eu utilizo são seringa, dosador, né?
que é para ver a dosagem dos produtos que eu vou utilizar. Mas o básico aí, se a sua rosa estiver podre, você precisa da cola instantânea, da faquinha, caso de praga e infestação, veneno, né, barragem, que eu utilizo, e o óleo de nim. São fundamentais que você tenha aí numa caixinha organizada aí, para você estar aí socorrendo a sua planta, caso ela necessite aí de primeiros socorros de urgência. Não pode estar faltando esses itens básicos aí para quem cultiva rosa do deserto. É bom sempre ter uma caixinha aí de primeiros socorros, e a minha eu não deixo faltar esses itens básicos aí que eu sempre estou utilizando aí no meu dia a dia. Praticamente a cola e a faca e esse selante aqui, e os produtos para combater praga eu utilizo toda semana. A faca sempre que tem aí uma planta para fazer aí um curativo, um corte para poda, a gente utiliza. E a cola é muito útil ter a cola instantânea aí. Em caso de podridão, você corta e faz aí o curativo. Vou mostrar uma aqui que ontem eu estava andando por aqui, estava dando uma olhada nas minhas plantas e eu percebi que ela tinha uma queimadura de sol. E ontem eu estava observando aqui essa planta, ela tinha aqui uma queimadura de sol. Mas tem chovido muito ultimamente, esses dias. Ontem estava até chovendo, hoje o sol está bem quente. Aí eu notei que nessa queimadura de sol tinha um escurecimento estranho. Quando eu passei a mão, percebi que era uma podridão acontecendo aqui nessa queimadura aqui de sol. Isso pode acontecer. Daí o que eu fiz? Eu raspei aqui com a faquinha, raspei tudo e selei aqui com a cola instantânea. Essa parte esbranquecida aqui é a cola instantânea. E mesmo chovendo, eu passei aqui a cola instantânea, pronto, selei. Eliminei aí o risco da podridão aprofundar para dentro do caule, e o curativo está feito. Então é muito importante a gente ter sempre a cola instantânea, ter uma faquinha para estar fazendo aí esses curativos de urgência na sua rosa do deserto. Então se você tiver aí, tem essa daqui, ó, inclusive eu vou até fazer aqui a raspagem, ó. Isso aqui é a queimadura de sol, e essa parte aqui dela tá bem escura. Eu vou estar raspando aqui e passando aqui a cola instantânea. Eu vou até fazer para vocês verem como eu faço aqui. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço aqui, ó. Já esterilizei minha faca. E é sempre bom você ter aí também um álcool. No caso, essa queimadura aqui, ó, tá bem escura, tá vendo? O que eu faço quando isso acontece? Eu pego uma faquinha, ó, e raspo essa parte aqui, ó, queimado. Tá vendo? Eu não vou, só vou raspar nessa parte escura, porque as queimaduras de sol, dependendo da gravidade, pode aí trazer podridão para sua planta. Isso acontece, às vezes, período de chuva, essa parte escura acaba que começa a criar um certo fungo, tipo um limo, e pode aí trazer apodrecimento para dentro da raiz aí da sua planta. Essa daqui ela queimou bastante, mas a parte mais afetada foi essa daqui, ó. Tá vendo? O sol ela recebe bastante sol nesse local aqui que ela se encontra. E essa parte foi a parte mais afetada. Aí eu só faço isso aqui, ó. Só vou raspar essa parte que tá bem escura, que é para ela não ter risco aí de pegar um fungo. Então, seco aqui. Daí eu vou colocar uma luva, porque eu gosto de passar a cola instantânea quando a parte é uma parte maior, igual essa daqui. Eu passo utilizando a luva, que eu espalho melhor. Então eu coloco aqui, ó, venho aqui com a cola, só faço a raspagem e coloco aqui a cola e faço isso, ó. E pronto. Tá feita aí a cicatrizaçãozinha aqui, ó, com a cola instantânea, para não ter risco aí de ter fungo. Essas partes meio amarelada, eu não vou raspar não, só essa parte que estava muito escura. Que o que estava acontecendo na outra foi isso, tinha uma parte bem escura e ela acabou que estava apodrecendo. Com a chuva, criou um fungo nessa parte escura. E aqui eu já selei, vou tirar esse lixo daqui. E eu vou utilizar aqui um tecido para estar cobrindo ela, para proteger aí da queimadura do sol. Depois eu vou fazer uma sainha para ela, que é para evitar a queimadura. Então, gente, é isso aí. Vou colocar aqui. Então é muito importante
E é muito importante que você tenha sempre um álcool, né? Para estar esterilizando aí a sua faca. Eu não falei do álcool, é porque meu álcool tá ali no canteiro, que eu tava mexendo com ele ainda há pouco. Mas é muito bom que você tenha aí o álcool para estar esterilizando a sua planta, para não ter o risco de passar aí um fungo, de uma podridão de uma planta para outra. Para você não ter perda. Deixa eu limpar aqui, tô suando. Nossa, gente. Aqui ontem tava chovendo, mas hoje ó, o sol tá quente demais. Tô até transpirando. Tô transpirando. Então assim, para você não ter aí o risco, é bom sempre você esterilizar a sua faca com álcool ou lavar com água e sabão, também vai resolver. Mas esses aqui são os básicos que a gente precisa ter aí para estar socorrendo a planta na hora que ela mais precisar da gente. E para que você tenha aí suas plantas bonitas e saudáveis, assim como essa.